Estamos começando mais um programa de entrevista da TV Cinemédico. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os médicos, demais servidores da saúde e os internautas que assistem o nosso programa. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o Dr. Rafael de Sá Sampaio. Dr. Rafael é presidente em exercício do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal. Ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, possui experiência em Direito Penal e, como delegado de polícia, atuou aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite a todos. Agradecemos a sua presença, ter disponibilizado o tempo para estar aqui participando do nosso programa. Nesse momento difícil, o senhor está vindo de atividades nesse movimento de grevista que a Polícia Civil, como um todo, enfrenta aqui no Distrito Federal. Doutor Rafael, tem havido negociação do governo com os delegados e agentes de polícia civil? Quem é o interlocutor do governo com os sindicatos dessas categorias? Olha, doutor Gutenberg, nós tivemos sim interlocução com o governo, apesar de nunca ter sido uma interlocução muito clara e muito franca, né? Porque inicialmente o governo falava, e nos foi afirmado há pouco tempo isso, que assim que o projeto de lei da Polícia Federal fosse encaminhado ao Congresso Nacional, ele encaminharia a nossa mensagem à União, solicitando a manutenção da nossa paridade. Contudo, quando o projeto de lei foi encaminhado, o senhor governador passou a colocar diversos óbices para não nos atender mais e passou a não nos atender mais pessoalmente, sempre nos direcionando ao secretário da Casa Civil, doutor Sérgio Sampaio, e ao secretário de Fazenda, o Fleury, né? As negociações foram bem complicadas com os representantes do GDF. Então, o senhor entende que não está tendo transparência nas negociações? Na realidade nunca teve, tanto é que a gente nunca recebeu uma proposta formal, sempre só recebeu uma proposta verbal, sem transparência, que nós não conseguíamos sequer compreender quais seriam os percentuais para cada classe das carreiras. E sempre que pressionamos, recebemos discursos de que seria muito simples a conta, né? E essa conta nunca fechou. E ao invés de termos um avanço na negociação, tivemos, na verdade, a interrupção desse canal. O GDF hoje nós entendemos que ele rompeu com a Polícia Civil, ele não tem interesse, a última reunião eles disseram que não iria nos dar reajuste, que não teria um centavo para dar reajuste para a Polícia Civil, então nós entendemos que houve um rompimento e é por isso que expusemos hoje em Assembleia, foi deliberado em Assembleia, unanimidade, que não há mais condição de ter uma relação de confiança com o GDF e por isso todos os cargos da Polícia Civil estão sendo colocados à disposição. Perfeito. Doutor Rafael, explique para a gente essa forma de protesto que o pessoal da Polícia Civil criou, que é a entrega dos cargos de chefia pelo fato do GDF não negociar os reajustes. Os delegados aderiram? Houve uma adesão em massa, doutor Gutenberg. Na realidade, a gente tem que ser muito franco, não fomos nós que criamos essa metodologia. Essa metodologia já existe, né, em outros entes, em outros órgãos, né? A Receita Federal sempre se utilizou dessa ferramenta, a própria Polícia Federal se utilizou dessa ferramenta agora na negociação com o governo. E o que ocorre é que muitas das atribuições que são fundamentais ao desempenho das atividades da Polícia Civil estão vinculadas a cargos comissionados. E por conta disso, nós entendemos como absolutamente, né, insofismável a necessidade da gente romper essa relação de confiança, tendo em vista que o governo do Distrito Federal, ele passou a não nos atender e ele rejeitou o cumprimento de uma promessa de governo que foi reiterada recentemente, aproximadamente 3 meses atrás, na Casa Civil, pelo secretário Sérgio Sampaio. Então, inexistindo essa relação de confiança, não tem o menor sentido nós nos mantermos nesses cargos comissionados do governo. Perfeito. Os agentes de polícia Civil que realizaram a Assembleia mais cedo afirmaram que entregariam cerca de 1.000 cargos. Quantos seriam os de delegados? Os cargos de delegados são 196. 196 cargos. Só que temos alguns cargos que há um debate, inclusive interno da categoria, de uma dificuldade dessa entrega imediata, porque são gestores que são ordenadores de despesa, né? Perfeito.
apesar desses colegas, a gente está discutindo sobre ser devido ou não a imediata entrega desses cargos, todos os demais colegas, né, fecharam com o sindicato, com os demais colegas, de fazer essa entrega, né? Nós entendemos que não há mais clima de ter essa relação de confiança com o GDF. E qual seria o impacto desse gesto para a segurança da cidade? O impacto, infelizmente, ele é grave, porque tem, como eu disse, muitas atribuições são vinculadas ao cargo comissionado. Então, por exemplo, né, numa unidade que não tem um delegado-chefe, uma unidade circunscricional, que é a delegacia propriamente dita que os cidadãos conhecem, né, compete ao delegado-chefe, né, ao receber a ocorrência, distribuí-la às seções de investigação. Então, sem o delegado-chefe, não há essa distribuição, né? Obviamente que nós estamos pensando em mecanismos de distribuição de determinado tipo de ocorrência para evitar que sejam parados serviços fundamentais à sociedade. Vocês contam com a perspectiva de que essas chefias venham ser indicadas por comissionados de indicação política? Isso é uma prática comum. Nós não acreditamos, doutor Gutenberg. Na realidade, a nossa Assembleia ela foi uma Assembleia robusta, com cerca de 2/3 dos delegados da ativa, né? Considerando que tem muitos que estão no plantão, então tem dificuldade de comparecer à Assembleia, podemos dizer que ela é quase unânime. E qualquer colega que desafie essa decisão, ele está a par que ele vai ser rejeitado pela categoria, rejeitado na instituição, né? Nenhum policial civil, e aí eu não estou falando só do delegado, vai aceitar passivamente um colega que aceite, num momento como esse, trair o movimento e se colocar à disposição para o exercício de um cargo comissionado que foi colocado à disposição por outro colega. Então, a solidariedade neste momento é a regra. A solidariedade é regra e nós vamos batalhar para que essa solidariedade seja mantida. Perfeito. O pleito de vocês é apenas a equiparação salarial com o pessoal da Polícia Federal ou existem outras pendências do GDF com a categoria de delegados da Polícia Civil? O nosso pleito sempre foi a manutenção da paridade com a Polícia Federal. E é bom que a gente diga para todos os cidadãos, quem não é da área, para que possa compreender, a Polícia Civil nasceu dentro do Ministério da Justiça, era o antigo Departamento de Polícia Federal, de Segurança Pública e Polícia Federal, né, que tinha a Polícia da Capital, a Guarda Especial de Brasília. Nós temos delegados, para o senhor ter ideia, que eles são oriundos da Polícia Federal. Eles optaram, na década de 80, se tornar delegados da Polícia Civil, né? E hoje nós vivemos uma situação absolutamente incoerente de ter a perspectiva de um servidor como esse, que ingressou no quadro da Polícia Federal, ele ter um salário diferente na Polícia Civil do que os seus colegas de concurso. Isso seria um absurdo. Ademais, nós temos que deixar claro que durante o último governo, nossa categoria ela permaneceu estagnada por conta dessa paridade. A União se recusou a recompor os nossos salários, tendo em vista que o da Polícia Federal não seria recomposto, né? E por conta dessa paridade histórica. Então, essa paridade ela tem que ser, se foi para o mal, tem que ser para o bem. Não é possível que na hora que a gente possa ter um respiro, o governo do Distrito Federal venha nos dizer que não há recursos para esse pagamento. Esse esclarecimento histórico é importante para que os nossos internautas entendam. No início, a Polícia Civil tinha um salário superior da Polícia Federal, daí ter havido a migração de delegados da Polícia Federal para a Polícia Civil. E no momento que teria que dar aumento da Polícia Federal, a Polícia Civil não deu por conta da equiparação. E agora o inverso não está sendo verdadeiro. Exatamente, fazendo apenas uma pequena correção. Na verdade, a Polícia Civil, apenas em pequenos momentos históricos, ela ganhou um pouquinho mais do que a Polícia Federal. Mas, lógico que isso foi equiparado. Isso é uma questão só de implementação de um reajuste, né? Como, por exemplo, no último reajuste nosso, a Polícia Federal recebeu em janeiro, nós recebemos em março. Mas isso é aceitável, isso é negociável, né? É um ajuste. É um ajuste de orçamentário. Isso é aceitável pela categoria, ela está disposta a negociar isso. Na hora do sacrifício, vocês aceitaram. Exatamente. Agora, numa hora do bônus, o governo dizer para a gente que não há R$1, 1 centavo para dar de reajuste para a Polícia Civil, nós entendemos como um rompimento, né? Como uma atitude de desrespeito com os nossos servidores. Na semana passada, o governador divulgou um suposto compromisso do presidente em exercício, Michel Temer, para estudar alternativas para resolver a greve da Polícia Civil. E foi desmentido pelo
presidente interino Michel Temer. O presidente considerou a declaração de Hollenberg desleal. E vocês, como avaliaram o episódio? Olha, nossa sensação, eu acho importante a gente colocar isso de forma personalizada, né? É de que o governador está procurando deixar claro que está esgotando todas as vias para dizer que não tem recurso, que tentou na esfera federal, que aqui no DF não tem, e vem com essa cantilena de que não há recurso, não há recurso, não há recurso. Contudo, doutor Gutenberg, a gente sabe que o fundo vai ter um reajuste na ordem de 800 milhões. E ele vai aplicar aonde esses 800 milhões? Tem um crescimento vegetativo, né, de folha, que a gente entende, mas que é muito inferior a esses 800 milhões. Então, ele pretende destinar esses recursos a outras prioridades. E é isso que a gente não aceita passivamente, porque dentro do cenário atual, nós entendemos que o servidor que não foi contemplado nos últimos reajustes, ele deveria ser tratado como uma prioridade, né? É uma incoerência do governo. Esse aumento do fundo constitucional ele não está levando em consideração para a negociação? Não está, inclusive 106 milhões que superaram a expectativa inicial do governo federal, né? Perfeito. Então, a gente entende que esse gesto do governo do Distrito Federal, ele não passa de uma tentativa de transferir a responsabilidade para o atuante, que na verdade a União ela é responsável por nos manter, né, a Polícia Civil. Contudo, assim como o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar. Contudo, a União ela transfere recursos mais do que o suficiente para o pagamento desse reajuste, o pagamento de toda a folha, todo o investimento e todo o custeio dessas forças. Existe alguma expectativa dos servidores da segurança pública se juntarem aos demais servidores e sindicatos em uma campanha reivindicatória conjunta? Doutor Rafael, eu estou lhe perguntando isso porque hoje à tarde o Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público esteve em reunião no Sindicato dos Médicos discutindo o compromisso do governo de pagar a última parcela do nosso plano de cargos e salários. E o que nós estamos vendo na mídia em declarações do governo, até do próprio governador, que são declarações dúbias, é que ele acena mais uma vez com calote. E aí ia ter uma somação de paralisações. O movimento da Polícia Civil, da Segurança, com os profissionais da saúde e demais profissionais do serviço público. O senhor vê essa perspectiva de que esses movimentos se unam? Olha, na realidade eu nunca tinha avaliado essa possibilidade. Sendo muito franco, né? Como nós vivemos uma situação sui generis relacionada a essa equiparação e que serviu ultimamente como um teto para nós, né? A gente passou a ter uma negociação paralela em relação a todas as demais categorias do DF. Mas não vejo nenhum impedimento, muito pelo contrário. Há interesses convergentes, né? Isso pode ser tratado sim, colocado à mesa, e a gente vê isso com muita preocupação. A gente está observando o governo do Distrito Federal levando toda a massa de servidores públicos para um movimento e sem perspectiva de solução. É muito grave a falta de sensibilidade, até porque, doutor Gutenberg, a gente sabe que salário, ele dá retorno para os cofres públicos, né? Esses recursos eles são colocados em circulação na sociedade. Isso gera incremento da atividade econômica, incremento do comércio. E essa preocupação o GDF deveria ter, de incrementar a atividade econômica do Distrito Federal no momento de crise. Então, eu não vejo com bons olhos essa política do governo do Distrito Federal. A gente até compreende alguns argumentos, mas a gente vê que não há boa vontade numa solução que contemple tanto os servidores como as áreas econômica e social de Brasília. A imprensa noticiou a sua dispensa de um cargo de assessoria na Secretaria de Segurança Pública, em função da oferta de ajuda à CPI da Saúde. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso mesmo que aconteceu. Nós recebemos isso com profunda tristeza. É importante a gente esclarecer. Eu trabalhava numa área lá onde passava todos os projetos, os processos de nomeação e exoneração. E não houve processo. Na verdade, me pareceu a todos nós que acompanhamos o fato, uma vingança, né? E eu acho que não tem cabimento o governo se portar dessa forma, né? Eu acho que o governo ele deve se portar enquanto Estado. Se entende que não é adequado as declarações que nós demos e que não é legítimo, né, o intuito de ajudar um processo de investigação público, parlamentar,
eu acho que deveria partir da chefia imediata, como de praxe, né, a sugestão do pedido de exoneração ou mesmo a exoneração com esse fundamento. Agora, uma exoneração que foi da forma que foi feita, publicada no Diário Oficial, sem um processo, nos causa realmente muita espécie essa forma de proceder do governo. Na realidade, a sociedade espera que as denúncias de corrupção no governo sejam esclarecidas. E essa participação na CPI dos delegados tinha essa finalidade de ir de encontro a um desejo da sociedade de que essas denúncias sejam esclarecidas. Claro, é muito triste a gente observar que, a priori, o governo parece que se sentiu muito impactado com essa postura e, na realidade, o que é que a gente pretendeu com isso? Foi uma decisão assemblear, não é pessoal minha, né? Muitos outros colegas se colocaram à disposição, nós fomos lá, fizemos o ato e não vemos muito sentido, né, uma perseguição pessoal por conta disso, né? E também essa rejeição a essa investigação. Se ele diz que não há recurso, nós queremos mostrar para o GDF, há recurso, só que às vezes esse recurso está sendo desviado, está sendo mal gerido e a gente quer demonstrar para ele que há recurso sim, só que o GDF precisa reconhecer suas falhas. Né? Ninguém é infalível, nós somos falíveis e o GDF também é, e não precisa ser nenhum gênio para perceber as falhas do GDF. A gente tem visto aí falhas, né, recorrentes. Agora, o governo resiste a corrigir essas falhas e isso é muito ruim. Né? A gente tem que, quando a gente erra, a gente tem que ter humildade para passar a acertar, né? Para a gente corrigir os nossos erros. Perfeito. E essa falta de correção torna a situação um tanto quanto delicada e paradoxal. Como você avalia as reações do governo decorrentes do vazamento das conversas gravadas pela sindicalista Marli Gomes, dando conta de supostos esquemas de corrupção no governo? Esse é um assunto extremamente delicado, mas eu não vou me furtar a responder, né? Eu vi que o governo, ele o tempo todo passou a fazer acusações graves contra a servidora, a representante, né? E em nenhum momento determinou que esses fatos colocou as coisas às claras, né? Demonstrou o interesse de que as coisas fossem devidamente apuradas, com celeridade, com rigor. Isso é muito ruim, né? Isso passa uma mensagem negativa. Ninguém está aqui acusando do governo estar praticando irregularidades ou não. Mas nós queremos saber se há irregularidade. E se houver irregularidade, os responsáveis devem ser punidos. Né? Então é isso que a gente vê com muita tristeza. Né? O governo ele teria que ter tido uma postura diferente. Como ficou a participação dos delegados na apuração da CPI? Houve aquela oferta inicial, houve a sua demissão e como é que ficou a participação dos delegados no trabalho da CPI da Saúde? Nós temos vários colegas participando dos trabalhos da CPI. Nós aguardamos, a gente tem que deixar claro também que a CPI é um instrumento de investigação parlamentar. Né? Ele é legítimo, ele é uma instância distinta da que nós trabalhamos na instância judicial, criminal, e a CPI ele é um processo de investigação, né? Que o parlamento ele tem responsabilidade de fiscalizar. Então, um processo de fiscalização dos órgãos públicos, né? E de eventuais desmandos praticados nesses órgãos. Então, os colegas têm participado, mas a condução do processo compete aos parlamentares, né? E a gente espera a demanda deles sempre para que a gente possa, com nossa expertise, contribuir da melhor forma possível. Perfeito. Você acredita que essa investigação dará resultado ou espera que isso termine em pizza? Como é que o senhor vê isso? Olha, doutor Gutenberg, a gente tem que se ater ao resultado, né, da investigação. Se essa investigação demonstrar irregularidades, crimes relacionados aos fatos apurados, nós temos o dever cívico de exigir a devida punição, né, o devido processamento criminal, inclusive, dos responsáveis. Né? Então, se vier dar em pizza, que eu acho pouco provável, né, tendo em vista a gravidade das denúncias, alguém é responsável por alguma coisa relacionada a esses fatos, eu imagino assim, pelo menos, né? Eu não consigo crer que isso vá terminar em pizza. Nós esperamos, sinceramente, que tudo seja devidamente apurado e, se houver
responsabilidades administrativas e criminais que hajam as denúncias adequadas, as apurações adequadas e a punição dos responsáveis. Bem, doutor Rafael, nós estamos chegando ao final do nosso programa e antes de passarmos para as considerações finais, gostaria que o senhor nos falasse como é que está a questão do quantitativo de policiais, civis e de delegados nas delegacias. Frequentemente nós tomamos conhecimento de que o cidadão vai na delegacia noticiar um crime, um roubo, um evento qualquer e não tem delegado suficiente, não tem agentes da Polícia Civil suficiente para fazer a investigação, para atender a demanda daquele cidadão. Como é que está isso? Dr. Gutenberg, infelizmente, isso é a mais absoluta verdade. Nós temos um quadro hoje inferior ao de 93 da Polícia Civil, quando Brasília tinha 800 milhões de habitantes. Hoje nós temos 2,5 milhões de habitantes residindo no Distrito Federal e mais o entorno com cerca de 2 milhões de habitantes. Então nós mais que quadruplicamos a quantidade de cidadãos, tivemos um crescimento exponencial da criminalidade e nós não temos recursos materiais e humanos para combater essa criminalidade e não encontramos sensibilidade no governo para perceber isso e fazer as contratações adequadas. Agora nós temos, por exemplo, médicos legistas, papiloscopistas e delegados de polícias aptos à nomeação. E o governo, ele travou todas as pautas da Polícia Civil por conta da negociação salarial. É muito triste a gente observar que isso está sendo colocado na mesma mesa, não poderia estar sendo. A Polícia Civil está desaparelhada, o cidadão está, sim, encontrando dificuldade de ter a devida prestação do nosso órgão, por absoluta falta de servidor e recursos materiais. Hoje nós temos muitas delegacias que não têm plantão, não temos delegado de plantão, colegas cobrindo muitas vezes 4, 5 unidades. Isso demanda ao cidadão deslocamento, demora no atendimento, e essa falta de sensibilidade nos incomoda muito, porque termina adoecendo o colega que trabalha mais do que deveria, que sofre junto com o cidadão. A gente já trabalha com as mazelas da sociedade e é muito ruim a gente observar essa falta de sensibilidade do governo e esperamos sinceramente que isso mude, que essa pauta seja retirada da negociação pela recomposição salarial e que o governo faça a imediata contratação desses concursandos. Bem, doutor Rafael, chegamos ao final da nossa entrevista e passo para as suas considerações finais. Dr. Gutenberg, eu agradeço muito a oportunidade, parabenizo pela iniciativa. Gostaria de dizer que nós, enquanto cidadão de Brasília, nós esperamos que esse governo ele deslanche, ele comece, porque a nossa sensação é que parece que o governo ainda não começou a partir do ano e 9 meses já de governo. Nós só temos ouvido desculpas pela falta de ação, da falta de recursos, da situação em que o GDF foi encontrado, mas eu entendo que os representantes eles são eleitos para dar solução aos problemas da cidade, E a gente vê com muita perplexidade quando, por exemplo, a equipe do governador Hollenberg, ele sugere que nós encontremos os recursos para o nosso reajuste. Ora, se ele nos nomear da equipe econômica dele, eu vou fazer isso para ele, Eu não consigo compreender como eles mesmos tratam essa situação com tanta incompetência. Então, a palavra realmente é essa. Infelizmente, nós sentimos que não há um tratamento adequado pelo governo das questões da cidade e resolução das demandas. O governo precisa iniciar, o governo precisa dar resposta. E é isso que nós estamos cobrando em relação à segurança pública, em relação à saúde, Então, nós aguardamos realmente, Dr. Gutenberg, que esse governo, finalmente, ele comece. O governo demonstra que veio. Exatamente. Bem, antes de encerrar o nosso programa, nós gostaríamos de comentar a reunião que teve no Sindicato dos Médicos, sexta-feira passada, com os médicos da atenção primária, e chamar a atenção dos colegas que procurem o sindicato caso tenha alguma demanda do que foi comentado na nossa reunião. A questão da insalubridade, da gratificação de titularidade que não está sendo paga, das questões de ameaça de remoções e outras questões que estejam incomodando o médico no seu local de trabalho. Chamar a atenção também que segunda-feira nós vamos ter no nosso auditório uma reunião com a pediatria do Hospital Materno Infantil de Brasília, doutor Rafael, que está um caos, os médicos não suportam mais trabalhar em péssimas condições,
adoecerem e trabalharem doentes. Dia 29, nós temos à noite também uma reunião com os médicos da medicina suplementar para tratar da questão da pejotização, da questão da relação com os planos de saúde. E no dia 30 nós vamos promover uma palestra sobre previdência social, e vamos dar ênfase à forma de aposentadoria dos servidores, dos médicos, e aí contempla todos os servidores de uma forma geral, e aproveito e faço o convite extensivo a assistir uma palestra que vai esclarecer como se dá a aposentadoria dos novos servidores, dos médicos que entraram na Secretaria de Saúde a partir de 2004. Mais uma vez, obrigado aos nossos internautas pela participação no nosso programa, e terça-feira estaremos aqui de novo com o nosso programa de entrevistas. Doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigado, viu? Vamos Boa noite.